As conjunções porque, que, pois, porquanto estabelecem sentido de causa ou de explicação. Esse é o problema. Então, se aparecer porque, que, pois e porquanto, você vai ter que analisar o contexto para saber se é causa ou explicação. Primeiro passo, verifique se o verbo está no modo imperativo. O modo verbal da ordem, do pedido, do conselho, da sugestão. O verbo que aparece no modo imperativo é o verbo da oração principal, tá bom? Se estiver nesse modo, será a explicação. Exemplo, saia da varanda que está muito frio. Qual é a oração principal? Saia da varanda. Qual é a oração subordinada? Que está muito frio. Perceba, está muito frio é a oração introduzida pelo vocábulo que. O que estabelece aí uma ideia de causa ou ideia de explicação. Saia da varanda. Esse verbo, essa forma verbal, está no imperativo. O verbo da oração principal que está no imperativo. Estude porque conhecimento é poder. Este porquê não é causa, é explicação. Estamos aqui diante de verbo no modo verbal imperativo. Então, essas conjunções introduzem explicação. Essa é a primeira dica. Se o verbo não estiver no imperativo, o que você vai fazer? Você vai pegar a oração principal, e aí eu já ensinei a você a identificar a oração principal. A oração principal é aquela que não está sendo introduzida pela conjunção. A conjunção, ela introduz a oração subordinada, tá? Então, veja, você vai pegar a oração principal e você vai colocar na frente da oração subordinada. E aí você vai raciocinar. Será que a oração principal é consequência da oração subordinada? Se for consequência, então a oração subordinada estabelece ideia de causa. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Nós temos aqui a conjunção porque. É causa ou é explicação? O verbo da oração principal não está no modo imperativo. Então, a gente tem que passar para o segundo passo. E como que funciona o segundo passo? Você vai pegar a oração principal. Qual é a oração principal? Aquela que não foi introduzida pela conjunção. Ele não fez a pesquisa. Coloca a oração subordinada antes. Não dispunha de meios. Ou seja, não dispunha de recursos. E aí você pergunta, ele não fez a pesquisa, é consequência de ele não ter recursos, de ele não dispor de meios? É consequência. Então, essa conjunção porque, ela estabelece aí no texto uma ideia de causa e não de explicação. Então, esse é o segundo passo, tá? Você coloca a oração principal na frente, coloca a oração subordinada atrás e raciocina se a oração principal é consequência. Se for consequência, então é causa. Ok. Próximo exemplo. O Manuel não tem dinheiro, pois comprou um carro novo. Perceba, temos aqui uma conjunção. Qual que é o problema? As conjunções porque, pois, que, porquanto podem variar conforme o contexto, causa ou explicação. Então nós temos aqui o pois. É causa ou é explicação? O verbo da oração principal está no imperativo? Não. Não está no imperativo. Então vai para o segundo passo. Usa o raciocínio. Pega a oração principal. O Manuel tem dinheiro. Coloca na frente da oração subordinada. Qual é a oração subordinada? É aquela oração introduzida pela conjunção. Perceba que a conjunção pois introduziu a oração comprou um carro novo. Comprou um carro novo. Raciocínio. Comprar um carro novo fez com que ele tivesse dinheiro? Comprar um carro novo fez com que ele ficasse rico? Quando você compra um carro, o seu dinheiro não aumenta. Correto? Comprar ativos não aumenta o caixa, diminui o caixa. Nós estamos aqui diante de uma ideia de explicação. Por que explicação? Porque uma coisa não é consequência da outra, uma coisa não é causa da outra. Esse é o segundo passo, tá? Você vai ter que raciocinar. Olha só outro exemplo aqui. O pai já está deitado. O pai já está deitado, porquanto as luzes estão apagadas. As conjunções porque, que, pois, porquanto podem estabelecer a ideia de causa ou explicação. Porquanto é causa ou é explicação? Primeiro passo, observe o verbo
da oração principal está no imperativo? Não. Não é ordem, não é sugestão, não é conselho. Então vai para o segundo passo. Colocar a oração principal na frente da oração subordinada e raciocinar. O pai já está deitado. É consequência de as luzes terem sido apagadas? Veja, raciocínio. A luz apagou. Isso fez com que o pai deitasse? O fato de a luz apagar fez com que o pai deitasse? Não. Uma coisa não gerou a outra. Estamos aqui diante de uma explicação. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Mesmo com essas dicas, há situações que não é possível diferenciar causa de explicação. Tá certo? Veja só, presta atenção. Esses passos aqui vão ajudar você a resolver a maioria das questões. Essas dicas resolvem a maioria das questões, mas não todas. Teve uma questão da banca CESP, olha só que legal. Inclusive eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Só sobre isso. Teve uma questão da CESP, ela propôs uma construção, e nessa construção tinha a palavra porquê. E a CESP afirmou que no texto, esta conjunção estabelecia a ideia de causa e explicação. E o gabarito foi C de certo. Aí é para endoidar a cabeça do aluno. Peraí, eu aprendi que causa é uma coisa, explicação é outra, e a banca está afirmando que porquê aí estabelece ideia de causa e explicação simultaneamente, concomitantemente. Como resolver isso? Então veja, as dicas que eu passei para você, esses 2 passos, ajudarão você a resolver a maioria das questões, mas nem todas. Em algumas situações, e veremos quais são essas situações, em um vídeo de aprofundamento, veremos um tipo de situação na qual não é possível diferenciar causa e explicação, tá?